Olá, turma. Sou Cléber Morales, sou professor de Economia. Nós vamos fazer aqui uma pequena demonstração de como serão nossas aulas. Gostaria de deixar claro o seguinte, o curso será bem objetivo. Eu não estou aqui para dar aula de um curso de Economia. Quem quiser uma Economia, recomendo fazer o curso de Economia, fazer a pós-graduação, fazer o mestrado. Mas o meu objetivo aqui é a sua prova. Então o curso vai ser objetivo. Eu não vou ficar 10 horas falando sobre balanço de pagamento. O que você precisa saber? A gente dá para falar em meia hora, 40 minutos, você vai saber isso em meia hora, 40 minutos. Tá? Então, fique atento. Eu recomendo que você veja, às vezes, 1, 2 vezes, 3 vezes, faça os exercícios antes. Depois que eu passar a teoria, você pare o vídeo, tente fazer o exercício e o seu sucesso ele vai estar chegando. Então, só esclarecendo, o objetivo é ele ser de uma forma didática, dinâmica e totalmente direcionada para concurso. A gente vai estar sempre falando aqui como que caiu na prova, como caiu em determinada banca. Mesmo quando a gente não estiver trabalhando com a banca que você deseja, que é foco, muitas vezes um assunto que caiu na outra banca, que ainda não caiu na sua, aqui a gente vai ver em outra banca que a sua agora vai pedir. Existe uma tendência. Então eu trabalhei em questões nos últimos 10 anos, o que está sendo pedido. Então a gente vai ser de uma forma assim, mais objetiva e tentar de uma forma mais didática. Por isso que eu trabalhei aqui com slides e a gente vai facilitar. Eu vou fazer uma pequena demonstração para vocês conhecerem o método que a gente vai trabalhar. Vamos lá. Aqui nós temos, falando de política fiscal e política monetária, política fiscal, nós temos políticas do governo, ok? Política monetária, quem atua o Banco Central. E a política fiscal, nós vamos ter o Ministério do Planejamento aí, justamente com a Receita, que vão trabalhar isso, alusivo aos impostos. Nós temos a política IS, tá? A curva IS, e nós temos a curva LM, quer dizer, investimento e poupança. Só a gente vamos falar aqui de uma forma sintética, para vocês conhecerem o jeito. Vocês adquirindo o curso, vocês vão ver isso de uma forma mais extensiva. Vamos lá. A curva IS é negativamente inclinada, quanto maior forem os juros, menor será a taxa de investimento. Vocês percebam aqui o seguinte, olha, vocês têm ponto, ali à esquerda existe um excesso de demanda e à direita existe um excesso de oferta de bens. A curva IS é um ponto de equilíbrio no mercado de bens e produtos. Na LM, combinação da taxa de juros que equilibra o mercado monetário, a gente vai ver a oferta monetária e a demanda por moeda. A oferta de moeda é determinada exclusivamente pelo Bacen, a demanda L é uma função da taxa de juros do nível da renda, e a demanda por moeda dos agentes é em função do nível de renda inversamente relacionado com a taxa de juros. O que eu quero dizer com isso? Quanto maior a sua renda, mais você vai demandar moeda, certo? Por isso que ela é diretamente relacionada. E você tem aqui ela inversamente relacionada com a taxa de juros. Por quê? Quando a taxa de juros estiver alta, o nível de investimento vai ser baixo. Então, quando você pega ela aqui, olha, a curva LM, nós temos aqui, quanto maior o nível de renda, maior será a demanda por moeda, o que eleva a taxa de juros. Então, se o nível de renda eleva a demanda por moeda, você vai ter uma taxa de juros cada vez maior. Nos pontos à esquerda, nós vamos ter um excesso de oferta de moeda, e os pontos à direita, nós vamos ter um excesso de demanda por moeda. Esses são pontos que o que você precisa saber, é isso que a gente vai bater em cima, porque por vezes eles pedem esses pontos aqui também. O que é uma política fiscal expansionista? Nós estávamos nesse ponto aqui, ó, onde nós temos a taxa de juros e a renda. E o que vai acontecer? Nós temos agora uma nova renda, uma nova taxa de juros. Vamos ter um deslocamento dessa curva IS, percebam que a taxa de juros aumentou e a renda também aumentou. Isso é por causa de quê? O que é uma política fiscal? A elevação dos gastos do governo, uma redução dos impostos, aumento das transferências, tudo isso leva a um deslocamento dessa curva IS para cima e para a direita. Nós temos o efeito crowd-out. O que é o efeito crowd-out? O efeito crowd-out é o seguinte, a renda aumentou, não foi? Mas a taxa de juros também aumentou. E quando a taxa de juros aumenta, o nível de investimentos vai cair. É esse que está o resultado. Embora você tenha um aumento da renda, vejam aqui, embora você tenha um aumento da renda,
você teve um aumento da taxa de juros, então a economia não vai absorver totalmente esse impacto dessa política fiscal. Você elevou os gastos do governo, reduziu os impostos, aumentou a renda, só que a taxa de juros ela vai subir justamente para buscar esse recurso a mais da economia. E quando isso acontecer, o efeito que a gente teve desse deslocamento, ele vai ser, de certa forma, arrefecido, ele vai ser menos do que você esperaria. Esse é o que se chama de efeito crowd out. Passando rápido, vamos ver agora uma contracionista. O que seria uma contracionista? A gente vai na curva IS, que é a da nossa política fiscal aqui, ó, foi contracionista. E o que a gente vai ter um deslocamento? Para baixo, para a esquerda. Nós temos uma política expansionista. Analogamente, a gente poderia tirar aqui que foi por causa de quê? Foi por causa de uma redução dos gastos, foi por causa de uma elevação, nós poderíamos falar uma elevação dos impostos, tudo isso levaria a uma política contracionista. Já uma política expansionista, a gente já estaria identificando o quê? Nós vamos mexer agora com a LM, que ela pega com os títulos e moedas, e nós vamos ter um deslocamento para baixo e para a direita. Percebam que nós estamos aumentando a taxa de juros aqui, na verdade, baixou nesse novo ponto e a renda aumentou. Ou seja, um efeito bastante interessante em termos de expansão da economia. E isso ocorre quando? A elevação da oferta de moeda tem como efeito a redução da taxa de juros e a elevação dos investimentos. Quando a taxa de juros cai, nós aumentamos o investimento. Então, a política, quando nós temos uma política monetária expansionista, nós conseguimos um efeito bastante interessante, porque a taxa de juros cai e a renda aumenta. Olha só. Então, quando a taxa de juros cai, você vai estar incentivando menos as pessoas de aplicar no mercado e sim investir em atividade produtiva, ou seja, vai gerar empregos, abrir uma firma, contratar mais gente. Legal? E nesse outro ponto, quanto menor a taxa de juros, maior o nível de investimento e a renda. Tá? E a contracionista, analogamente, vai subir para a esquerda e para cima. Tá ok? Legal. Então, temos alguns casos especiais, né? Que nós falamos aqui, o modelo keynesiano simplificado, que ele fala que a renda ela fica totalmente, o investimento autônomo, ele é totalmente independente da taxa de juros. Então, independentemente de onde for, nós vamos ter aqui um gasto autônomo não depende da taxa de juros. Então, vocês percebam aqui embaixo o seguinte, olha, eu tenho um deslocamento da política monetária, mas ela é totalmente ineficaz porque ela não altera a minha renda continua da mesma forma. O modelo keynesiano simplificado, a política eficaz, que é o que vocês precisam saber para a prova, é a política fiscal. É uma IS vertical, tem efeito máximo, permitindo a economia cresça sem inflação. Isso nós temos aqui, é a nossa curva IS. Ok? Modelo keynesiano simplificado, que é o MKS. O investimento ele é autônomo, ou seja, ele independe do nível de renda. Nós temos um outro caso especial, que nós chamamos de LM clássica. Aí quem está o quê? Na vertical agora é a LM e a IS está deslocando. O que a gente identifica aí? Assume que a sensibilidade de juros da demanda por moeda ela é nula, que ela é nula, dependendo exclusivamente da renda. Quer dizer que quanto maior a renda, mais eu vou precisar de recurso. Legal. Só que a sensibilidade à taxa de juros ela é nula. A pessoa não vai deixar de fazer nada por causa da taxa de juros. Perceba que a taxa de juros que ela pode subir, mas isso não vai alterar meu nível de investimento na economia. E a curva IS aqui, ela vai deslocar, mas na LM clássica, IS, ou seja, a política fiscal, ela é inócua. Sendo inelástica a taxa de juros, a política fiscal é inócua, pois eleva a taxa de juros sem aumentar a renda. Percebam que a renda ela continuou inalterada. A política monetária é eficaz, pois aumentaria a oferta de moeda, reduzindo a taxa de juros e aumentando o investimento. Legal? Isso vocês precisam saber para a prova. Temos a armadilha de liquidez, que é um ponto que o quê?
que a taxa de juros vai estar no nível tão baixo que as pessoas não vão estar estimuladas a pegar recursos para aplicar. Então, quer dizer, é um nível de taxa baixa, ou então é aquelas pessoas que estão, como ocorreu logo depois do sequestro de ativos lá no plano Collor, as pessoas começaram a ficar redias, começavam, não, se eu deixar o recurso lá, vai que o governo resolve sequestrar de novo. Então, eu não, independentemente da taxa que tiver lá, eu vou ficar tudo debaixo do colchão. Pessoas começaram a pensar dessa forma, que só aquelas que pensavam dessa forma que obtiveram sucesso, aqueles que tinham recursos que estavam lá alocados em aplicações, o governo se apropriou daquilo e pagar em 2 anos, tá, numa taxa que ele pegou e definiu lá. Legal? Quando os agentes econômicos estão dispostos a demandar toda a oferta de moeda que o Bacen disponibiliza. Então, eles estão dispostos a pegar a moeda, por outro lado, eles não estão dispostos a aplicar. A sensibilidade a juros da demanda é infinito e a LM é horizontal. A taxa de juros normalmente está muito baixa e não há esse tipo de demanda. A política fiscal tem efeito máximo, pois a taxa de juros estará muito baixa e estimulará os investimentos. Então, se nós traçarmos aqui uma curva IS, nós vamos ter cada vez níveis de renda maior. Legal? Aqui a gente trabalhou em exercícios, tá? Como que a gente vai trabalhar esse tipo de exercício? É importante, é o que eu solicito que vocês vejam e revejam para depois tentarem fazer. Então, o que é aqui? Olha, só exemplo, a curva IS mostra o quê? Que equilibra o quê? O mercado de bens e produtos, resposta B. Nós temos aqui, ó, da LM, então vocês vão ter toda essa possibilidade de divertir. Coloco perguntas também que alusivas a outros tipos de banca, no caso a banca CESP, ok? Olha aqui, ó, diversos exercícios. Um aumento do gasto público faz aumentar a renda e também investimento. Esse é o próprio efeito crowd-out. Na verdade, isso não acontece, porque o aumento do gasto público faz o quê? Aumenta a renda, mas reduz o investimento porque ele aumenta a taxa de juros. Então, tudo aquilo que a gente passou ali para trás, vocês vão ver que é o suficiente para vocês matarem esses exercícios. Então, qual que é o nosso foco? A gente focar em resultado. O que você precisa saber? Você tem uma quantidade enorme de matérias. Eu não quero que você simplesmente fique esse tempo até o concurso só estudando economia. Estude o que você precisa saber. Eu não vou fazer um curso aqui de 50 horas que não vai dar tempo para você ver. Eu quero que você veja o curso, se possível, mais de uma vez, 2, 3 vezes. E aí sim você vai se sentir preparado. Legal? Tem aqui o modelo Mandel-Flammer. Tá? Eu faço da mesma forma, já que a gente coloca agora a balança de pagamento. Vocês vão ter o mesmo deslocamento, a gente está comentando isso. Tá? A gente vai estar comentando isso na nossa aula discursiva. Tá ok? Modelo Mandel-Flammer, a gente abre a economia. Quando abre a economia, você já muda um pouco o raciocínio. E uma coisa que eu quero que vocês lembrem, que mata 80% dessas questões, que eu coloco aqui em um exercício. Vou passar aqui só para vocês verem. Essa daqui, uma que caiu na última prova. O que eu peço para colocar? Uma economia regime de taxa fixa. Se o câmbio é fixo, aí eu peguei e coloquei aqui, ó. Tá vendo, Fifi? Câmbio fixo, tá? Quando eu tenho o câmbio fixo, política fiscal. E quando eu coloco aqui flumo, eu tenho o quê? Câmbio flutuante, política monetária. Com isso aí, vocês vão matar meio mundo. Por quê? Se você tem política fiscal, quando o câmbio é fixo, a política é fiscal, você quer dizer o quê? Que a política fiscal ela tem efetividade, a política monetária não tem. E quando você coloca aqui o flumo, eu quero dizer, no câmbio flutuante, a política monetária tem efetividade, a fiscal não tem. Se você fizer essas duas palavras na prova, você consegue matar uma questão, como essa que caiu no último do Banco Central. Que ela pega e fala o quê? Um regime de taxa de câmbio fixa. Se o regime de taxa de câmbio fixa, o que você pode falar? Política fiscal tem efetividade, política monetária não, ok? O que a gente vê aqui, ó? Política monetária é impotente? Essa aqui vai ser a nossa resposta. Por quê? No câmbio fixo, o que nós temos? Política fiscal tem efetividade, a política monetária não.
Política fiscal é impotente? Não, ela é potente. Taxa de desemprego, isso aí são coisas que o modelo não registra, ok? Então, nós vamos pegar diversas questões mais antigas, tá? Eu vou só finalizar com um outro macete que eu coloco também esse dívida e déficit público, para vocês também não esquecerem mais. E ele fala o seguinte, eu coloquei as definições, a gente vai comentar isso, só finalizando, aqui são as fontes do governo, fontes de financiamento, e agora que eu vou colocar para vocês o seguinte, o que é o déficit primário? Tá? Nós vamos falar de déficit de dívida pública. O déficit é uma variável fluxo, o déficit é aquilo que em determinados períodos, quanto que foi aquela despesa que ultrapassou a receita naquele período, ok? Então, a gente coloca como despesa não financeira menos receitas não financeiras. Por que não financeira? Porque não inclui juros e não inclui correção. Quando você entra aqui para o operacional, você vai pegar o déficit primário e você vai somar os juros, ok? Déficit primário mais juros. E quando você vai pegar aqui o nominal, você vai pegar o déficit operacional mais correção monetária e cambial. Professor, por que você colocou o P em vermelho, o O em vermelho, o N em vermelho? Porque é isso que vai fazer você acertar essa questão na prova. Se você escrever aqui POM, você vai lembrar que o primeiro é o déficit primário, que é o quê? Despesa não financeira menos receita não financeira. O próximo é o quê? O O do POM, que é o operacional. Você vai pegar o déficit primário e você vai somar os juros. E se você pegar o N, que é o último lá, que é o nominal, o déficit nominal, você vai pegar o quê? Você vai pegar o déficit operacional mais correção monetária e cambial. Aí olha só como é que vai cair na sua prova. Vai cair mais ou menos isso. O que é o déficit operacional? É o déficit nominal menos a correção monetária e cambial, ok? Eu não falei para vocês que o déficit, o ON, lá, o POM, o N, o nominal, ele não é igual ao déficit operacional mais correção monetária e cambial? Então, se você colocar tudo para o lado de lá, vai ficar o quê? O déficit operacional vai ser o déficit nominal menos correção monetária e cambial. Ok? Vamos para o outro. Déficit primário mais juros mais... Olha o que é o déficit nominal. É o déficit primário mais juros. O déficit primário mais juros dá o quê? O déficit primário mais juros, ele dá o operacional. E se eu colocar mais correção monetária e cambial, dá o quê? O nominal. Ok? Isso são exercícios de prova. E o nominal é o quê? É o déficit operacional mais correção monetária e cambial. O déficit primário é despesas correntes, não financeiras, receitas financeiras não correntes, não inclui juros a correção, o que a gente já havia comentado. Déficit primário o quê? São gastos do governo menos arrecadação de tributo. Ok? Então a gente vai trabalhar nessa linha, uma coisa objetiva. O que vocês precisam guardar para a prova? Você não precisa, se você for querer ter emoção na prova, não decore o que é POM. Aí você vai ter muita emoção, vai perder uns 10 minutos na questão que você bateu o olho e já sabe. É o tal do fifi, é o tal do flumo. Então, quer dizer, muitas vezes o que é importante é você saber o que está pedindo. E você já vai fazer a resposta antes, depois falar onde é que ele colocou a questão. Não queira ler a questão para depois procurar a resposta. Você já vai saber a resposta e vai ver onde que ele acertou. Lembrando sempre, está querendo marcar falsa ou está querendo marcar verdadeira? Detalhezinhos pequenos, ok? E é nessa linha que nós vamos trabalhar. O objetivo é que vocês tenham uma verdadeira apostila nesse material que vocês vão passar, vocês estudem por ele, a gente vai fazer exercício, vocês vão perceber que é o conhecimento necessário para você resolver a sua prova, você resolver esses exercícios aqui também. Ok? Até lá, encontro vocês lá na frente. Um grande abraço.